Meu nome é Helena. Tenho 37 anos e moro em Juiz de Fora. Não é uma cidade agitada, não tem o glamour do Rio, mas é onde eu cresci. O rio Paraibuna corre perto, há morros verdes ao redor, e o barulho dos ônibus é a trilha sonora do dia a dia. Moro num apartamento num prédio cinza de 5 andares. E sinto que a vida está acontecendo em algum lugar longe de mim. Meu marido, Otávio, é um homem ocupado, sempre viajando a trabalho. Ora para São Paulo, ora para Belo Horizonte, sempre numa reunião. Já me acostumei com a ausência dele. Acontece. Às vezes, me sinto mais como um item na agenda dele do que como uma esposa. A casa, meu refúgio. Só que o silêncio aqui dentro se tornou ensurdecedor. Lucas, meu filho do primeiro casamento, mora com a gente. Ele vai fazer 17 anos. É alto, pensativo, fala pouco, mas seu olhar é sempre direto, sem falsidade. Ele já não é mais um menino, e eu sinto isso. Nesses momentos, me dá um pouco de medo, como se o tempo estivesse brincando de esconde-esconde e eu já estivesse perdendo o jogo. Num fim de semana, quando Otávio cancelou mais uma vez a volta para casa por causa do trabalho, eu disse a Lucas: vamos até a represa, o dia está bonito, a gente caminha um pouco. Ele só balançou a cabeça concordando. Entramos no meu carro antigo e fomos para fora da cidade, na direção da represa de Chapéu de Uvas. Lá não há muitas pessoas nem barulho, só o vento no mato e a água espelhada. Eu estava com um vestido leve de algodão claro, de alcinhas finas. O tecido fino abraçava meus ombros. O vento levantava a barra. Eu queria respirar fundo, sem fingir. Lucas encontrou um lugar na sombra. Estendemos uma canga, tiramos as maçãs e os sanduíches da bolsa. Tirei minhas sandálias e me deitei de costas, fechando os olhos. O sol queimava de um jeito gostoso. Na minha cabeça, silêncio, nenhum pensamento. Há muito tempo eu não me permitia simplesmente existir. Lucas, passa protetor nas minhas costas, eu disse, estendendo o frasco. Não alcanço direito. Ele não disse nada, mas pegou o frasco. Seus toques eram desajeitados, como os de alguém que tem medo de machucar, mas eles transmitiam um calor. Sabe como é? Não no corpo, mas mais fundo. Ele passou as mãos pelas minhas omoplatas, depois um pouco mais para baixo, na linha onde o vestido abria as costas. Eu não disse uma palavra, apenas prendi a respiração para que aquele momento durasse um pouco mais. Pode ser um pouco mais forte, sussurrei. Ele fez como eu pedi. Com cuidado, com respeito. E tudo pareceu certo, simplesmente e surpreendentemente vivo. Eu não pensei em nada de errado, apenas senti como se alguém, de repente, tivesse se lembrado que eu sou uma mulher. Não uma mãe, não uma esposa. Uma mulher com pele, com respiração, com calor. Eu não vi pecado naquilo, apenas a saudade de atenção. Ficamos em silêncio, ouvindo o movimento da água, como se a represa pudesse nos dizer aquilo que tínhamos medo de falar. O caminho de volta foi silencioso. Lucas estava ao meu lado, com fones de ouvido, mas eu sabia que ele não estava ouvindo música. Ele estava pensando, e eu também. Eu olhava pela janela e lembrava não das mãos dele, mas do jeito como ele me olhou. Sem julgamento, sem medo. Apenas olhou. Quando voltamos para casa, demorei muito para dormir. Na minha cabeça, uma única coisa martelava. Por que esse dia me trouxe tanta paz? Depois daquele passeio na represa, algo mudou dentro de casa. Imperceptível, mas palpável, como o vento que você não vê, mas sente na pele. Otávio voltou. No sábado, tarde da noite, cansado, com a camisa amassada e o olhar pesado. Ele jogou a mala perto da porta e deu de ombros. Adiaram tudo de novo. Estou morto de cansaço. Depois passou por mim e foi para o banheiro, sem nem tocar no meu ombro, sem nem me dar um beijo na bochecha. Só o cheiro de poeira da estrada e de café ficou no ar. Eu olhei para ele como se fosse um estranho. Lucas estava na sala naquele momento, passando o dedo pela tela do celular, vendo algo sem sentido. Quando o pai entrou, ele nem levantou a cabeça. Entre eles, há muito tempo, existia um frio que ninguém se dispunha a derreter. Eu me troquei. Vesti uma camisola, uma peça bege de tecido fino, com alças delicadas e renda no decote. Com ela eu não me sentia tanto sensual, mas viva. Como se o tecido me lembrasse. Você ainda é uma mulher. Não um móvel, não uma função. Lucas notou. Seu olhar passou por mim, rápido, mas eu percebi. Demorou-se nos meus quadris. Boa noite, eu disse, passando por ele. Boa noite, ele respondeu baixo. Naquela noite, Otávio dormiu na hora, seco, sem palavras. Seu corpo virado para o outro lado. Eu fiquei deitada ao lado dele, ouvindo seu ronco e pensando. No Lucas, nos dedos dele, no silêncio dele, no olhar dele. Por que ele me olha daquele jeito e por que eu não desvio o olhar? Na manhã seguinte, levantei cedo. Era domingo, a casa ainda dormia.
Vestia um hobby curto, branco, meio transparente contra a luz, com um cinto que insistia em se desamarrar. Cabelos soltos, sem maquiagem. Apenas eu. Enquanto colocava a água para ferver, senti um movimento atrás de mim. Virei. Era Lucas. De camiseta e short de dormir. Descalço. Cabelos bagunçados, olhos sonolentos. Bom dia, mãe, ele disse. De um jeito diferente, não como antes. Bom dia, respondi e dei um gole de água da minha xícara. Ele se aproximou, parou na minha frente. Senti seu olhar deslizar pela linha do meu pescoço, pelas clavículas. Meu coração bateu mais forte por algo estranho, constrangedor. Mordi o lábio, fingindo que procurava açúcar. Mãe, você está bonita, ele disse de repente. As palavras ficaram suspensas entre nós, como vapor sobre o chá quente. Eu não sabia como reagir. É meu filho. Mas naquelas palavras havia mais do que um simples elogio. Obrigada, sussurrei e olhei pela janela. Em algum lugar longe, um cachorro latia. O dia foi estranho, tenso. Eu me pegava ajeitando o hobby mais vezes que o normal, olhando por tempo demais para as mãos dele. Otávio nem notava, nem a mim, nem ao filho, apenas o notebook, gráficos, ligações. Ele parecia se dissolver, desaparecer da nossa vida. No final da tarde, Otávio anunciou: amanhã vou para Brasília, uma semana fora. Eu assenti como se fosse previsível. Lucas não disse nada, mas notei como seus ombros se endireitaram, como se ele estivesse esperando por isso. À noite, eu estava lavando umas peças de roupa íntima à mão. O banheiro é pequeno, apertado. Tinha tirado o hobby. Estava vestindo apenas uma lingerie azul clara de renda, um presente que dei a mim mesma no meu aniversário. Ninguém nunca tinha visto. Ninguém deveria ver. Eu estava debruçada sobre o tanque e de repente ouvi passos. Virei. Lucas. Ele parou na porta. Os olhos como os de um passarinho assustado. Desculpa, ele sussurrou, mas não saiu. Apenas olhou. Eu não me cobre e não gritei, apenas olhei de volta. E havia naquilo algo inexplicavelmente atraente, assustador, vivo. Ele ficou parado sem tirar os olhos e depois, como se estivesse num sonho, se aproximou e me estendeu uma toalha. Você molhou aqui, disse ele, apontando para uma mancha de água no chão. Obrigada, respondi. Nossos dedos se tocaram. Ele segurou o toque por mais tempo que o necessário. Eu não puxei a mão. Quando Otávio viajou, foi como se a casa pudesse respirar. Ficou silencioso. Até o ar ficou diferente, quente e denso, como numa sauna. Tudo que normalmente era contido, olhares, palavras, movimentos, agora parecia possível. Ou permitido. Ou talvez, simplesmente inevitável. Acordei cedo e andei descalça pelo piso frio. Eu vestia um conjunto leve, shortinhos de cetim e uma blusinha de alças que revelava um pouco do colo. Uma roupa para mim, não para alguém. Mas naquela semana comecei a sentir que alguém, afinal, estava olhando. Lucas já estava na cozinha, fazendo café. Sem camisa, apenas com um short de moletom com os cabelos molhados. Meu filho, mas não um menino. Já quase um homem. Bom dia, ele disse, sem desviar o olhar. Bom dia, assenti, sentindo o tecido fino colar no meu corpo por causa do calor, virei-me para a pia, como se procurasse um copo, mas eu sabia que ele estava olhando. Quer café? Ele perguntou. Eu me virei. Seus olhos estavam mais baixos que o meu rosto. Minha voz tremeu um pouco. Quero. Com leite, por favor. Ele colocou a xícara na minha frente e de repente, quase como uma brincadeira, passou o dedo pelo meu ombro. Você está arrepiada. Eu olhei para ele por tempo demais, perto demais. Deve ser o vento, murmurei. O dia todo ele quase não saiu de perto de mim. Quando eu limpava o chão, ele segurava o balde. Quando eu estendia a roupa, ele ficava ao lado. E em cada olhar, em cada gesto, havia algo que não se pode nomear, mas que era impossível não notar. À noite, coloquei um filme antigo, um romance. Me ajeitei no sofá com um hobby felpudo e velho sobre o corpo nu. Ele chegou depois, com um cobertor nas mãos, sentou-se ao meu lado, colocando sobre nós dois. Mãe, você tem cheiro de creme. Como na infância, ele disse baixo, quase no meu ouvido. É só lavanda, sussurrei, sentindo a coxa dele tocar a minha. Ele não se afastou. Eu também não. O filme passava, mas eu não estava assistindo. Eu sentia a respiração dele, o movimento do seu peito, a mão pousada perto demais da minha coxa. Está com saudade do pai? Ele perguntou de repente. Já não. Acho que há muito tempo. Pausa. E de quem você sente saudade? Eu me virei para ele. Nossos rostos estavam perto demais. Senti minhas costas suarem sob o hobby, não de calor, mas de tensão. De mim, eu disse. Eu sinto saudade de mim mesma, Lucas. E então a mão dele pousou sobre a minha. Ele não disse uma palavra, apenas segurou. Os dedos envolveram meu pulso com força.
como se tivesse medo que eu fosse desaparecer. E eu deixei. Ficamos assim, sem palavras, em silêncio, até o filme acabar. Então ele se levantou e disse: "Boa noite, mãe." Mas antes de sair, parou na porta. "Você é a mulher mais bonita que eu conheço." Ele soprou as palavras e sumiu no corredor. Eu fiquei sentada no sofá, abraçando minhas pernas. Decidimos ir à represa de novo. Não conversamos, apenas entramos na água. Estava morna, quase pegajosa. Eu nadei devagar, sentindo-o por perto, às vezes perto demais. "Mãe, posso te abraçar?" A voz dele tremeu. Eu me virei. Ele estava ao meu lado. Na água, tudo parecia mais lento. Seu peito quase tocava o meu. "Por quê?" perguntei baixinho. "Porque eu não aguento mais guardar isso só pra mim." E ele me abraçou, forte, como se eu fosse sua única ilha. Eu me aninhei em seu peito, respirei o cheiro da sua pele, senti o coração dele bater. Suas mãos deslizaram pelas minhas costas, até a borda do maiô. Eu não o impedi. A água escondia tudo, mas eu sentia como era puxada para ele. Quando saímos, senti minhas pernas bambas. Ele me deu a toalha, me envolveu com cuidado. Seus dedos demoraram no meu ombro mais do que o necessário. "Mãe," ele disse já no carro, "eu te amo. Não como filho. Eu não sei como chamar isso, mas não consigo mais fingir." Eu fiquei em silêncio por um longo tempo, depois expirei. "Eu também não consigo mais fingir." Dirigimos em silêncio. Na curva antes de casa, eu coloquei minha mão na coxa dele. Apenas calor, segurança. Ele apertou meus dedos. A noite foi abafada. A casa respirava pesado, como se soubesse que algo iria se quebrar. Eu estava deitada na cama, com uma camisola fina sem nada por baixo. O relógio marcava quase 2 da manhã. Eu não conseguia dormir. Na minha cabeça a frase dele girava: "Eu te amo." Não como filho. Não dava para desouvir. Levantei-me, andei descalça pelo corredor até a cozinha e fiquei parada na janela. De repente, passos. Ele entrou de short e de pijama, sem camisa. Silencioso como uma sombra, mas os olhos brilhavam. "Você também não dorme?" Ele perguntou. "Não, está abafado. Eu pensei em você o dia todo." Eu não respondi. Ele se aproximou e parou ao meu lado, muito perto. Eu sentia o calor que seu corpo irradiava. Ele sussurrou: "Mãe, se você sair daqui agora eu vou entender. Mas se você ficar, eu não vou conseguir parar." O silêncio zumbiu. Eu coloquei a xícara na mesa, me virei para ele, estendi a mão e coloquei em seu peito. "Eu já não saí, Lucas." Ele passou os dedos pela minha coxa devagar. Minha camisola subiu um pouco. Fechei os olhos. Ele se aproximou, tocou minha testa com a dele, depois os lábios na minha bochecha. E nesse momento, um som veio do corredor. A porta da frente bateu. "Otávio." Ele voltou mais cedo. Nós dois congelamos. "Helena?" A voz dele soou. "A luz está acesa. Você não está dormindo?" Eu me afastei rápido. Lucas deu um passo para trás. Apertei a barra da camisola. A voz tremeu. "Estou aqui. Perdi o sono. Vou tomar um banho", disse Otávio. Os passos se afastaram. Nós nos olhamos. Eu vi o pânico nos olhos dele, mas também desejo e determinação. Ele sussurrou: "A gente não vai conseguir fingir. Eu não consigo mais." Tudo dentro de mim tremia. "Vai embora", eu disse. "Agora." Ele não discutiu, mas antes de sair, virou-se: "Amanhã de manhã no pier. Eu vou esperar. Se você vier, a gente vai embora junto." Ele saiu. Fiquei parada na cozinha, tremendo. 1 minuto depois, Otávio entrou no quarto. Ele se aproximou, me beijou na testa. "Você está tremendo. Está tudo bem?" Eu assenti. A mentira era amarga. Quando me deitei ao lado dele, ele me abraçou pela primeira vez em meses. E aquele toque era morto. Eu olhei para o teto, esperando o amanhecer. De manhã, a névoa sobre a represa, o assoalho de madeira do pier. Ele estava lá com uma jaqueta velha e uma mochila nas costas. Eu o vi de longe. Ele olhava na minha direção. Eu me aproximei. Um passo, o segundo. Parei. As lágrimas vieram sozinhas. Ele deu um passo em minha direção. E nesse momento, meu celular tocou. Na tela, Otávio. Eu não atendi, mas meu coração se apertou. Olhei para Lucas. Ele estendeu a mão para mim. "Você vem?"